Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio do nosso PC Essencial Cast. Vai ser um episódio, assim como da semana passada, onde nós abrimos uma caixinha de votação no nosso Instagram, com algumas opções no qual a gente recebeu, né, como a Rô falou na semana passada, aliás, no episódio passado, a gente recebeu algumas indicações, palpites, sugestões, tanto de pacientes como do pessoal do próprio Instagram. Então, nós selecionamos algumas opções e colocamos nessa caixinha de votação. E aí, hoje vai ser a opção votada para essa semana, que vai ser falada então sobre objetivos e como lidar com frustrações, tá. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, trazer um pouquinho do que é, dar dicas para vocês de como fazer, né, tanto focar nesses objetivos, manter eles e também lidar com a frustração, tá. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Oi, pessoal, como vocês estão? Sim, nós vamos falar. Eu tive reclamações, porque outras pessoas queriam outros temas, mas tem que votar. Não tem jeito, né? Tinha outros. Eu lembro que um era filmes e Filmes e séries. séries. É porque eu recebi reclamação. Só por isso que eu lembrei da reclamação. Mas não tem que Vota, votar, é só votar gente. só votar, não tem como, né? É a maioria, como a gente falou. O podcast é voltado para as pessoas, leigas que não são psicólogos, sim, alguns psicólogos, porque, são vários temas, mas tem que votar. Não reclamem, é o que tem para hoje. Próximo, vota mais vezes, tá bom? É Então, isso. vamos falar dos objetivos e frustrações. Vamos Nossa, lá. o quanto esse tema é muito falado nas redes sociais, é um peso muito grande, né, para colocar tanto o objetivo como a frustração, são os 2 porque os 2 seguem juntos, Sim, não trabalham tem ali, jeito, né. trabalham juntos, né. Porque, assim, a gente acaba colocando uma expectativa muito grande em cima desse objetivo, nós não conseguimos observar esses degraus que nós vamos subindo para conquistar esse objetivo, então tudo se torna mais difícil, mas por isso eu entendo que esse tema foi votado muitas vezes, porque é muito falado, são situações, é uma coisa cotidiana, é uma coisa que todo mundo acaba batendo de frente nesse tema, né. Então, assim, a gente até a Ju postou no nosso Instagram algumas etapas e a gente foi conversando a respeito. Que nem nós fizemos lá no sobre ansiedade, certo, gente? Então vamos lá. Certo. Bom, eu acho que o primeiro ponto, assim, pra gente começar falando disso, Rô, é que, assim, todo mundo tem objetivo, Sim, todo mundo tem metas, né. é bem importante ter. Né, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, não é legal ter". É sim, é sim, a gente Sim. precisa ter um objetivo, a gente precisa saber para onde vamos, mas o que a gente faz com esse objetivo que é diferente. É, eu vou pegar até eu gosto de trazer exemplos de filmes, essas coisas, né, Uhum. pra trazer umas analogias nas sessões, né. E eu vou trazer um do que você falou, que é da Alice no País das Maravilhas, que tem um momento que ela encontra com o gato, e ela tá conversando com ele ali, e ela pergunta o caminho. Ele tá no meio, na árvore, assim, tem 2 caminhos, né. E ela pergunta qual caminho que ela deve seguir, e aí ele pergunta pra onde que ela quer ir. E ela não sabe, se ela só tá lá no País das Maravilhas, ela precisa chegar em algum lugar, mas ela não sabe aonde. E aí ele responde pra ela que, assim, pra quem não sabe que não é bem assim a frase, mas é mais ou menos isso, Sim, que pra quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. sim, até porque você precisa saber o que você quer. Às vezes não, às vezes a gente não sabe, a gente só tá vivendo, mas querendo ou não também é uma opção, não querer. E quando a gente fala de metas, as pessoas pensam de coisas muito grandiosas, objetivos muito grandiosos. E muitas vezes, observar o seu dia a dia, poder começar com coisas pequenas, um primeiro degrau para conseguir chegar até lá, é muito importante. Mas quando a gente só visa o final, a gente só visa algo muito grandioso, sim, tem a frustração. Parece que não chega nunca. E você não consegue ver os seus ganhos, você não consegue ver os seus feitos, você não consegue ver as suas evoluções para chegar até lá. Então sim, é muito frustrante, é muito dolorido, né, e tanto que a gente fala da ansiedade também entra, né, porque é preocupação excessiva.
sim, A gente começa a ter esse pensamento somente voltado ao futuro e não vive as suas próprias conquistas. Então, eu entendo a frustração, mas a gente tem que colocar o pé no chão e entender a realidade, não é só viver no amanhã. Muitas coisas estão acontecendo hoje também. Como sim, com a gente certeza. fala, né? A gente começou com o podcast aqui. Vamos pegar o podcast como exemplo. A gente começou com um podcast aqui, numa conversa totalmente aleatória. A gente resolveu fazer podcast, né? Na verdade, a gente começou falando, acho que, do nosso projeto de ansiedade. Foi. A gente começou falando do nosso projeto de ansiedade que está parado, mas vai Mas a acontecer. gente vai voltar com ele e vocês vão ter novidades sobre isso. Sim. E aí eu lembro mais ou menos que estava numa conversa se iria ter um grupo de WhatsApp para conversar, ou Foi. ia ter vídeo para explicar, ou ia usar alguma plataforma. E aí foi rolando a conversa e, vamos fazer um podcast e tal. Eu nem lembro como assim, a conversa assim, mas foi. Mas quanto que a gente precisou fazer para chegar aqui? Quanto a gente precisou quebrar muitas regras internas, individuais, para chegar até aqui? Eu falo até mesmo por mim, porque eu não tiro foto. Se for lá no meu pessoal, vocês vão ver pouquíssimas fotos, ou assim, sempre da mesma forma. Porque eu não gostava de aparecer, né? Demorou para que eu pudesse falar alguma coisa, porque eu sempre fui um falante, mas eu era tímida. Então sempre tive essa restrição. Então imagina só, eu estar hoje aqui falando, a Ju também, falando, colocando coisas que nós estudamos, nossas vivências, assim, quebrando muitas regras, como eu falei, individuais, para passar essa informação. Mas nós temos que ver também o que aconteceu anteriormente. As tentativas para a gente chegar até aqui. E também a gente ficava assim, mas será que vai dar certo? Será que alguém vai escutar o que a gente está tá falando? Não, vai ser só áudio. Do nada, colocamos nossa imagem lá por um erro. Porque assim, eu achei que eu ia subir só o áudio. Que eu não ia subir a imagem. Mas já subiu, a gente deixou lá. Vai assim, Aí depois foi o canal no YouTube, né? sim. E estamos seguindo dessa forma, tá dando certo, né? Tem pessoas que estão nos escutando, mas é isso. O objetivo é trazer a informação, mas o que nós fazemos antes disso para começar a ter, né? Tanto que a Ju vai trazer a definição de objetivo, né? É isso? É o método SMART, para a Tá. gente trabalhar objetivos. Então, se quiser. Bora lá? Bom, então quando a gente fala de objetivos, a gente normalmente o que que é feito, né? A gente cria um objetivo e muitas vezes aquele objetivo ele fica só no imaginário, né, a gente não senta, coloca isso no papel, planeja, ele fica muito mais lúdico, assim, fica, Uhum. né, tão acessível. E aí, o método SMART é uma forma de você tirar aquele objetivo da mente, do imaginário e começar a trabalhar ele. Porque é justamente isso. Se a gente pegar o exemplo do podcast, enquanto a gente não parou para conversar sobre isso, alinhar como, de que jeito, quando, o que, ia ficar só no imaginário. Um dia a gente vai fazer um podcast, um dia vai fazer um podcast. Sim, tanto que eu não lembro quando a gente colocou assim, nós vamos fazer. Eu não lembro, Nem eu. mas eu sei. Tá bom, pra você ver que a nossa memória tá ótima, né. Péssimas. Ok, Mas eu vamos lá. pensa. Bom, então eu vou começar falando aqui um pouquinho para vocês, e quem estiver assistindo ou até mesmo ouvindo, quiser anotar também, talvez seja interessante para que vocês consigam consultar esse conteúdo, tá. Então, o método SMART, então a gente vai ser composto ali por 5 partes. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer para vocês é a parte do objetivo onde ele é específico. Como assim? Normalmente, o que a gente traz é um objetivo extremamente pequeno, assim, não tem muitas informações, ele é amplo, não tem muitos detalhes. Então, por exemplo, emagrecer. Eu quero emagrecer. Bacana, quero emagrecer. Tá, mas vamos, né, aumentar um pouquinho isso, vamos criar outros fatores dentro do emagrecer.
Quais Sim, são os comportamentos observáveis que eu consigo aplicar dentro disso, para que eu consiga chegar nesse objetivo do emagrecer? Porque querer emagrecer, tá tudo bem, não tem nada de errado, mas de que forma que eu vou fazer isso? Eu vou começar a fazer uma academia? Eu vou começar a fazer uma dieta? Eu vou começar marcando um nutricionista? Quais são os meus comportamentos que eu consigo observar, que eu posso listar ali, para começar a desenvolver esse objetivo e chegar no resultado final? Então eu preciso de comportamentos que eu consigo observar, ou seja, coisas que eu consigo de fato fazer. sim. Até porque, assim, tem que dar o passo inicial, que a imaginação é realmente só fica ali. Linda, A gente maravilhosa. tem que trazer sempre temos que trazer um objetivo para experimentar, para ver se faz sentido, Sim, ou se realmente é algo que dá para fazer. E às vezes tá na sua mão e você não faz por só imaginar e vivenciar o futuro. Emagrecer, que nem a Ju colocou, emagrecer, aí tem pessoas que estabelecem lá o a quantidade de quilos, que assim, é ideal, tá, mas e 1 quilinho, 2 quilinhos? Tem que fazer alguma coisa. precisa listar aí esses comportamentos, Sim. né. Depois de você ter esses comportamentos ali desenhados, a gente vai para um segundo tópico desse método. A gente vai para a parte que é mensurável. Então, como a Rô trouxe, quantos quilos, né. Então, os quilos dentro do processo de emagrecimento, ele vai entrar como um comportamento ali, um automonitoramento desse objetivo. Então, o mensurável é a gente fazer justamente isso, conseguir monitorar, né, esse automonitoramento desses comportamentos que a gente listou. Então, se, por exemplo, no item anterior, a gente determinou ali que o meu objetivo é melhorar a minha comunicação. E aí eu montei ali formas de melhorar a minha comunicação, sei lá, conversar mais com as pessoas durante o dia, para ir me desenvolver na fala, ou de repente eu quero ser mais educada, então eu vou dar mais bom dia aí durante a semana, enfim, estou trazendo exemplos mais práticos, né. Então, quantas vezes por dia eu consegui realizar aqueles comportamentos? Ou quantas vezes na semana aquilo foi desenvolvido? Então, esse automonitoramento. O peso a gente faz esse automonitoramento através justamente da pesagem. Então, com quantos quilos eu estou iniciando esse processo? Como que está sendo essa evolução aí durante as semanas? Então precisa ter esse acompanhamento, tá? Sim. Até penso assim na questão de, eh, as pessoas têm muito medo dessas iniciativas, porque elas já entram nessa situação de que nem a Ju colocou: "Ah, dá oi para as pessoas", eu consegui dar oi para uma pessoa. Nossa, mas eu queria já dar oi para as pessoas, 5, 6 pessoas. Não é assim. Eu entendo assim, se eu tenho esse comportamento, de não dar oi para as pessoas, a minha vida inteira, como que eu vou desenvolver em 1 dia, 2 dias? Ou a partir de uma decisão? Vou tomar a decisão, eu vou criar um objetivo, eu vou entender esse objetivo e assim dar o ponto de partida com o que eu posso fazer hoje. Aí vou colocando mais posições. Mas essa é a ideia. Se você conseguiu dar oi para uma ou 2 pessoas, e monitorando, como a Ju explicou, você consegue ver a sua evolução e vendo que você tem essa capacidade. Não ser extrovertido o tempo todo, que isso não vai acontecer. A gente precisa entender isso. Né? Que nem, eu também dou o exemplo normalmente para os pacientes. Nenhuma criança. Eu não sei se eu falei isso no primeiro podcast, que eu estou com dúvida, mas se eu falei, só vou reforçar. Se você pega uma criança, a criança tem que andar. Ela não sai correndo. A criança, ela Exatamente. precisa estar no colo, aí depois ela vai para o chão, ela entende aquele chão, aí ela vai engatinhando, dando os primeiros passinhos, cai, chora, depois dá de novo os passinhos até conseguir sim, tem até o segurar a mãozinha dessa criança, um apoio também, né. E aí vai seguindo até essa criança correr sozinha, cair e cai ainda assim. Então, às vezes a gente só pensa no correr, a gente esquece desses pequenos passos que é monitorar sua evolução diante ao seu objetivo, à sua vontade, o que você estabeleceu para você mesmo. Então, essa é a ideia também. Como a Ju falou, mensurar e colocar lá as quantidades para você ver.
E não colocar tanto o peso da quantidade, mas do primeiro dia, mas sim a sua evolução. A evolução, com certeza. Certo. Bom, o terceiro passo, a gente vai falar sobre o tópico alcançável. O que que seria o alcançável? Então, a forma como eu vou seguir para alcançar de fato esse objetivo. Então, Trazer a como que esse realidade. então, como que ele vai ser feito, né? Quais são os passos que eu preciso elaborar para que eu possa trilhar e alcançar esse objetivo? Vai ser literalmente as etapas, de você, de repente, pegar um papel ou pegar um arquivo no seu computador, no seu tablet, celular e listar isso. Como que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Quais são os passos que eu preciso seguir, né? Por onde eu vou começar? Depois eu vou avançar para onde? Literalmente você trilhar ali o caminho que você vai buscar. Por que que isso é interessante? Para que você tenha um caminho de fato, para que isso não fique solto aí no vento, né, e você possa até se perder no meio disso. Mas essa etapa, por que que ela chama alcançável? Porque é nesse momento que você consegue também verificar dentro do seu objetivo, né, o objetivo que você tem e o percurso que você vai seguir para alcançar ele, se tanto o objetivo quanto o percurso, ele é um objetivo alcançável, ele é um percurso alcançável, ou se você precisa fazer algum tipo de ajuste. Porque às vezes a gente imagina, obviamente, cria um objetivo, cria uma meta ali, mas quando a gente vai pôr na prática, tem alguma coisa que talvez não se encaixe para aquele momento, não dê para ser realizado naquele momento. Então eu preciso mudar a rota, né, às Isso. vezes fazer um ajuste, enfim, é um momento que você consegue ver o quanto que é alcançável mesmo e o quanto que dá para você ajustar, não é desistir, é ajustar. Eu vou dar um exemplo do doraminha que eu assisti hoje. A Rosane, só um parênteses, é a pessoa que mais defende dorama. Eu tô pagando a minha língua, porque eu falava assim: "Não, eu só vou assistir os filmes que documentário, os filmes lá que eu gostava muito de sociopatia, de transtorno mental". Nossa, listas e listas. Caí, estava em casa não, vou contar rapidinho. Estava em casa, é o déficit. Estava em casa, eu pensei: "Ai, vou pôr o quê? Um filmezinho", eu falei: "Filmezinho pra dormir, pra dar sono". Eu estava lendo, tá até aqui em cima, chama Como Matei Minha Querida Família, tô demorando uma vida pra ler esse livro. Aí eu falei: "Não, eu vou ficar lendo e não vou dormir, vou pôr o quê? Um filme". Só que não tinha filme, eu falei assim: "Ah, vou colocar uma série". Eu falei assim: "Nossa, tem um dorama aqui que as pessoas gostam muito, vou assistir Beleza Verdadeira". Pra que eu fiz isso na minha vida? Foi uma perdição, porque falou assim: "Ai, que bonitinho". Aí tem outro que a gente vê assim: "Ai, que bonitinho o outro casal". Aí eu fiquei perdida. Agora eu não sei quantos doramas já assisti na minha vida. Mas voltando, vou pegar o exemplo que eu assisti hoje, que fala, de um esporte, esgrima, que eu acho que é o nome, não sei se esse nome é certo, Tá, mas qualquer coisa. Que ela fala assim, eh, vou contar rapidinho. Ela passou por várias situações difíceis, e aí ela sempre estava nesse esporte e ela às vezes não se sentia qualificada, mas ela tinha um objetivo de alcançar uma outra moça. Só que aí ao longo do tempo ela vai conseguindo, ela se esforça muito, ela tenta muito, ela passa um bom tempo pensando e treinando. Porém, eu achei uma frase muito bacana que ela fala assim: "Eu preciso muitas vezes batalhar para eu conseguir mensurar o quanto eu evoluí", porque ela fala assim: "Nenhum esportista, parado consegue mensurar o que eu quero. Não dá para mensurar se eu vou ganhar, não dá para mensurar se eu melhorei, porque nenhum esportista parado ganha competição". Eu achei muito bacana isso, eu até lembrei no podcast que é a mesma coisa. Vamos pegar um pouquinho do que a Ju falou antes. Não adianta ficar na imaginação, eu tenho que criar as etapas para mensurar também se isso faz sentido na minha vida, porque às vezes a gente tem um objetivo que não faz muito sentido,
A gente esquece que existem uns objetivos que não faz sentido nenhum. Que é só uma vontadezinha. Tá, só que assim, não, você não vai fazer o negócio. A gente tem que ter essa noção, vai fazer. Ou às vezes a gente começa assim: "Não é isso que eu imaginei, mas vou tentar mais uma vez". Ok. A gente também tem que pôr um limite, tipo assim, tem coisa que realmente não é isso pra mim. A gente tem que encarar essa realidade. Por isso que as etapas são importantes, pra você conseguir mensurar se você quer avançar, se faz sentido pra você ou não. Tanto que a gente Exatamente. fala da frustração, né, não ter essas etapas é muito frustrante, porque eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu faço, não é uma realidade estabelecida da minha vida, eh, e às vezes esse objetivo não é pra mim, esse objetivo não vai encaixar na minha vida. Pode ser Verdade. uma comparação que você fez com uma pessoa que não é a sua realidade. Você pode chegar próximo? Sim. Mas você quer isso? Ou você só tá querendo colocar essas etapas porque você se comparou com uma pessoa? Gente, é muito importante pensar em comparação. Sim, A gente com se você se com você co se compara com uma pessoa e segue um objetivo ou você disputa com ela? Tem é tem diferente. tem que pensar. Por isso que as etapas trazem você para a realidade desse objetivo. E também se parabenize a cada etapa também, porque você não é um robozinho que, né, não tá fazendo Com um esforço. certeza. Desculpa, falei demais, porque eu Imagina, lembro tem hora. lembrou do dorama. Eu vou até também fazer Ai, um comentário à parte. ai, Eh, gente, quando é doraminha, a indicação lá é eu, a sou eu. pessoa que mais indica dorama, assim, tanto no dia a dia, quanto às vezes ali no próprio Instagram, é a Rosane, em relação aos doramas. E eu tenho uma segunda pessoa, porque eu nunca assisti dorama, Ai, gente, me julguem. Giovana. A Giovana, que é a nossa contadora, que é a gente ama a Giovana, e a Giovana ama dorama. E aí ficam as 2 na minha cabeça. Eu não consegui ainda, gente, me julguem, eu sei, mas quem sabe um dia, né. Mas Esse é isso, assunto vai vim voltar pra minha lista. acrescentar. Se tiver na lista, que eu não lembro se tem na lista sobre relacionamentos, esse assunto vai voltar. Mas eu acho que tem. Porque dorama está acabando com o relacionamento das pessoas. Não vou assistir, não quero. Assista. Paguei a minha língua, eu falei que era uma coisa assim: "Ai, mas não sei se é Eu tão não tenho legal". coragem de pôr, porque eu fico: "Ai, será?", mas tá Eu bom. chorei. É pra Rosane chorar é difícil mesmo. Bom, Uhum. vamos Voltando. voltando, que a gente faz isso, né, a gente vai e volta. É. O próximo tópico para a gente trabalhar dentro dos objetivos é a relevância desse objetivo, ou seja, e eu adoro porque eu sou a pessoa do nicho ali de obesidade e emagrecimento, a motivação, que é uma coisa que a gente usa desde o primeiro momento, onde a gente vai falar sobre isso. Não vou entrar nesse tópico porque não é o tema, mas assim, por que que a gente usa isso na parte do emagrecimento? Porque vão ter momentos que você vai sentir: "Poxa, não quero mais seguir. Ah, não estou vendo resultado", ou "Será que eu devo seguir por esse caminho?". Qual que é a sua motivação para você permanecer ali? Trazendo o português, pra que você tá fazendo isso, Isso, né? exatamente. E tanto que como a Rô até falou já quando estava no dorama, essa comparação. Às vezes a gente quer fazer algo porque a gente está se comparando com o outro, querendo imitar o outro. Só que quando a gente chega na motivação, eu não tenho motivação para aquilo, porque não é meu. E aí eu não vou conseguir manter. E passa a ser uma competição, porque eu preciso ser, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso, um objetivo estabelecido, é só o preciso, Exatamente. mais nada. Eu já atendo mais os transtornos de bipolaridade e borderline. Adoro, né. Não que os outros não sejam bons também, gente, porque às vezes nós temos mais demanda de determinados transtornos. Então, no meu caso, eu tenho mais bipolar e border. A Jo tem mais do emagrecimento e ansiedade, né, eu também. É, Então, não que nós não atendemos os outros, fique bem claro, e não que os outros não sejam importantes. É realmente que a gente acaba tendo uma demanda maior. Então, sim. assim, eh, muitas vezes nós colocamos, vou pegar como transtorno. "Ah, porque eu tenho transtorno, eu não consigo", mas você tentou para trazer isso pra realidade? Né, a Jo falou a relevância, isso é relevante, assim?
sempre trazer o transtorno, será que você vivencia, sei que os sintomas são difíceis, existe um sofrimento, né, existe, uma dificuldade muito grande, tanto para quem, tem essa questão da obesidade e emagrecimento, quem tem ansiedade, quem tem depressão, porque senão não existiam os transtornos, porque a base dos transtornos são sofrimentos significativos. E o quanto essa pessoa sofre, o quanto isso atrapalha a vida. Mas o que eu faço com isso? Você vai sempre vai ter alguma coisa que não vai te atrapalhar, sempre, independente do que for, mas o que que você vai fazer com isso? Que nem a Ju falou, a relevância, a motivação, para que que você vai ter esse objetivo? É uma coisa que você quer? É uma coisa que você tem mesmo que para você, que você precisa daquilo? Por que não começar? E ir ajustando, Com certeza. né. Então, é esse entendimento. A comparação acontece, eu falo, assim, o meu pensar é, nós nos comparamos logo com os pais, para a gente ter uns novos comportamentos como crianças, e depois vamos conhecendo outras pessoas, aí aquilo vai fazendo mais sentido, aquele outro comportamento, e vamos nos moldando. O o nossos objetivos é a mesma coisa. A gente precisa ter esse molde de relevância, de motivação, de enfrentamento. Isso Sim. é como eu gosto muito do livro, eu até esqueci o nome, só porque eu falei que eu gosto, A Coragem de Ser Imperfeita, que fala, assim, que a vulnerabilidade está muito ligado à coragem. E ter essa motivação é muito corajoso, porque é muito mais fácil você estar na sua zona de conforto, Sim. do que ter esse enfrentamento. Então sim, ter essa ideia do impacto que vai causar na sua vida, essa relevância, essa motivação, e também ter essa coragem. Isso também envolve muito, né. Muito, muito. Por isso que a relevância ela é fundamental. Porque, assim, Sim. você realmente precisa entender qual que é o significado desse objetivo na sua vida. O quanto que isso é relevante realmente para você, qual que é o impacto que isso vai trazer. Porque metas, objetivos, normalmente eles não têm um percurso rápido, é um pouquinho mais longo isso. Então, para que você consiga permanecer nele, consiga alcançar, você vai precisar tolerar essa espera. E aí, você tolerar uma espera de algo que não faz sentido para você, que não é relevante para você, faz com que você desista. Eu vou entrar até na questão de, objetivos terceirizados. Não existe essas 2 palavras juntas? Não sei, mas vai ser assim. Porque assim, aí eu vou pegar essa parte da relevância quando os pais, ou algum amigo, ou algum namorado, ou alguma namorada, ou quem mora com essa pessoa, coloca um objetivo, estabelece um objetivo para outra. Gente, isso não faz sentido. Porque é muito mais fácil eu falar assim pra Juliana: "Olha, Juliana, você tem que fazer tal coisa, tal coisa". Não sou eu que vou sentir, é a outra. Não sou eu que vai ter a frustração ou a organização, não, é a outra pessoa. Então, assim, não tem como. A gente pode auxiliar entendendo, auxiliando, escutando essa pessoa, se ela pedir ajuda, auxiliar, mas não dá pra gente colocar, estabelecer objetivos para uma pessoa, para outra pessoa. Sim, O quanto que é difícil você superar a expectativa de outra pessoa. Você ter um objetivo que não é seu. Isso acontece com frequência no consultório. Que a gente escuta assim: "Ah, mas tal pessoa queria que eu fosse assim. Tal pessoa queria que é, eu chegasse até o tal ponto". Mas não é bem assim. Isso é muito importante a gente falar. Cada um tem o seu. Cada um com tem o seu, certeza. cada um pontua de certa forma. Nós não podemos colocar não estabelecer objetivo para ninguém. Nós temos que fazer as coisas sozinhos. Nós temos que batalhar sozinhos. Outra pessoa pode seguir junto? Pode, mas não dá. Vou Sim, dar um outro exemplo. Vou dar o exemplo do meu acidente tá. doméstico, né. Eu E que poder acidente inclusive, né. eu achei que eu poderia fazer muitas coisas, mas não rolou, né. Eu não, que nem o vídeo que eu postei no Instagram. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu tô aqui, ainda, na recuperação. Tô sendo orgulho da fisioterapeuta. Me respeite. Eh, que eu peguei, as pessoas falam assim:
Eu tô em recuperação. Estou sofrendo com a recuperação, porque você depende muito das pessoas. Hoje eu tô tentando mais, mas você depende das pessoas, você tem dificuldade de andar, você precisa da muleta, você precisa da cadeira de banho. Hoje tô tirando, mas você precisa de ajuda para sair do carro. Então, assim, você precisa de muitas ajudas. E aí a pessoa vem e me fala assim, não que a pessoa foi maldosa, mas assim, é difícil, você tá passando por um processo, né? E aí a pessoa fala assim: "Nossa, Dani, mas você não tá andando aí?" Em que momento você pegou uma informação minha para saber do meu processo? Para você saber primeiro, escutar primeiro. E aí é muito frustrante, você fica assim: "Nossa, mas era pra eu já estar andando?" Então, assim, parece que a pessoa te colocou assim: "Mas você não tá andando? Tá errado, não tá errado não?" Aí passa a ser um objetivo você querer andar mais rápido, porque assim, como assim tá errado a forma que tá sendo? Mas e o sofrimento? E as dificuldades? O que eu precisei muitas vezes deixar de lado para manter esse processo? Que hoje o objetivo é manter a minha vida normal da forma que era, né? Eu sou indo para o consultório, hoje eu só atendo online, mas indo para o consultório, indo para os lugares, né? Que nem a Ju me chamou para assistir o filme, Divertidamente 2, né? Mas assim, ir para um cinema, poder andar no shopping e tudo mais, você fica assim, gente, era para eu estar fazendo tudo isso? Aí, aí o povo, as pessoas às vezes colocam isso, e você pega para você porque você está fragilizado. Sim, Você estabelece muitas vezes objetivos no momento que está fragilizado. Então você fica, como que eu não cheguei nisso ainda? Como que não tá indo ainda? Então, sim, a gente começa a terceirizar as falas das pessoas, a gente tem uns objetivos assim que fala, não dá, parece que tá indo muito devagar. Mas é como eu falei, às vezes a gente precisa se parabenizar nos pequenos processos. E aí eu falei, não, para com isso, vamos lá, tô tentando, cada um tem o seu processo. E aí foi, e eu tô indo. Então, e tá tendo pequenas conquistas que sim, eu comemoro, eu preciso fazer isso. Aí com isso se cer torna muito mais relevante, porque eu vejo que as coisas estão melhorando ao longo do tempo e as etapas estão acontecendo a partir das minhas vivências. Por isso que eu até trouxe isso para vocês, eu poderia ter isso no Instagram também, eu acho que eu pensei em fazer isso. Mas assim, para entender que vão ter falas, precisa observar as relevâncias e não terceirizem os seus objetivos. sim, Não façam isso, que isso é muito difícil, eh, estabelecer pra gente. Nós não somos obrigados a superar a expectativa de ninguém. Essa é a melhor frase da vida, porque isso acaba tirando um pouco do peso das nossas costas. peso É, enorme, né. um peso muito grande, que é meu pelo outro, né. É até Ótimo. é, fale Só mais. vou, complementar sobre a motivação, a Uhum. relevância, que aí é uma coisa que a gente utiliza também, nas sessões, na terapia como um todo, e que pode ser utilizado, né, por quem estiver montando aí esse plano de ação, digamos assim. Perfeito. Cartão de enfrentamento, com as suas motivações, com a relevância. Então, quem não sabe o que é um cartão de enfrentamento, então no presencial, digamos assim, a gente vai usar um papelzinho, um Sim, cartãozinho, algo assim pequeno, mas com f trazendo aqui para o contexto dos objetivos, com as suas motivações, com a relevância desse objetivo, que é algo que você vai consultar, é algo que você vai buscar ali para consulta, quando uhum, você se sentir um pouco mais fragilizado, quando você talvez: "Nossa, será que eu permaneço? Será que eu não permaneço?". Enfim, é um papelzinho mesmo, um cartãozinho, onde você vai consultar as suas motivações. sim, No online, a gente faz esse cartãozinho um pouquinho diferente, né, a gente faz eu costumo usar ele ali, eu tenho um desenho de um cartãozinho, eu coloco ali os tópicos que a gente está trabalhando, e aí eu encaminho isso para o paciente, então você consegue abrir pelo próprio celular e consultar. Então é uma forma também de você se recordar dessas motivações, sim. reforçar para você o porquê que isso é relevante, para que você permaneça ali no processo, tá. Sim, porque é mais fácil a gente voltar para o estado anterior do que enfrentar os É, obstáculos.
É, porque a gente já sabe como funciona. é verdade. Quando a gente fala de zona de conforto é isso, É isso. a gente se manter sempre no mesmo tá ruim, mas a gente se mantém no mesmo lugar, porque a gente sabe como funciona. Então, vamos dizer, entre aspas, que não dá trabalho. Sim, Eu não tenho esses pensamentos. Então sim, o cartão de enfrentamento faz isso. É um lembrete do quanto a gente pode seguir também, né. sim. E o último, mas não menos importante passo desse método, prazo. Olha que beleza, prazos. Prazos podem gerar ansiedade? Talvez. Mas, se a gente não trabalha com prazos, tem uma frase que fala sobre isso, que eu também não vou lembrar exatamente, mas assim, se eu não tenho um prazo definido, eu posso usar o tempo todo que eu tenho para fazer aquilo, que é o que normalmente a gente faz com procrastinação. Então, por exemplo, vou procrastinar algo em relação ao meu trabalho. Eu posso fazer agora em 10 minutos aqui e já entregar. Mas se eu não tenho esse prazo para entrega, eu uso o meu dia inteiro e vou entregar nos últimos 45 do segundo tempo. Só que por que que pode gerar ansiedade? Porque eu quero alcançar ele o quanto antes. Então eu gosto, falando sobre mim agora, né, do quando eu trabalho a parte de emagrecimento, de trazer essas metas fracionadas, e Sim, não essa meta geral, do total. Porque aí sim, isso pode gerar ansiedade, porque eu quero aquilo ali, o resultado final. Então vamos fracionar isso. Vamos sim. dividir isso em pequenos blocos ali, para que a gente vá alcançando pequenos objetivos e diminua um pouco dessa ansiedade. Mas precisa ter prazo, porque senão isso também fica avulso, fica solto. E Sim, aí eu vou empurrando. fica eu dou o exemplo sempre de uma corrida. Você fica de uma corrida que não tem o fim, você só fica correndo, Só correndo, corre. correndo, só corre. E aí, vai fazer o quê o restante, né? Se não tiver nada. Você tem que é organização, a gente esquece que a gente precisa ser organizado para muitas coisas, não colocar o peso de ser sempre certinho, pontual, não, mas organiza, pontua, coloca, vou trazendo podcast de novo, a gente colocou o dia que ia ser feito na sexta-feira e o horário que a gente ia colocar. Foi isso. Como a gente como a gente falou, nós planejamos, a gente falou isso no podcast anterior, nós planejamos com papelzinho, com um roteiro, não saiu da forma que a gente imaginou? Não, mas sim mantemos. Para quê? Para melhorar, para estabelecer e para entender o que está acontecendo. Os nossos primeiros posts no Instagram, meu Deus, né? Hã. Socorro Deus. Agora sim, porque, ou a gente escrevia muito, ou nós escrevemos muito, ou não escrevia nada. Era um monte de defeito, mas a gente precisa colocar que vamos fazer e melhorar. Nosso primeiro podcast foi 30 minutos, 30 e pouquinho, Foi. foi pouco. Agora a gente aqui tá uns 38 minutos já, E né. não acabamos ainda, tá, pessoal? Não falamos no final, não falei assim: "Nossa, somos legais, continue escutando". Não falamos isso ainda. Mas é isso, a gente precisa estabelecer, a gente precisa desenvolver, às vezes vai ser muito mais tranquilo até aumentar esse tempo que você está voltando, sendo motivado, conseguindo observar os seus pontos, conseguindo subir degrau por degrau e vamos nos desenvolvendo. Essa é a ideia, né. É isso. Isso, gente. Eu E aí não, pode falar. não, eu ia falar assim, agora a gente vai falar da frustração. Ah, sim. Não, eu ia falar assim que depois eu coloco a foto do livro A Coragem de Ser Imperfeito lá no Sim, Instagram, porque não é todo mundo, às vezes, que tá vendo. É mais fácil é, a gente mandar me colocar lá no Instagram do que mostrar aqui. sim. E aí todo mundo já tem acesso. Para quem não segue a gente ainda, sigam, porque além do podcast a gente também publica muito conteúdo, é um Instagram bem movimentado, com bastante conteúdo, bastante coisa. Então é o @psicoessencial. Então sigam a Uhum. gente lá no Instagram. É um videozinho só. E agora a gente vai falar de frustração. Sim, Agora a gente começa pelo primeiro ponto. O que que é frustração? sofrimento. Sofrimento. Sofrimento do quê? De uma decepção. Sim.
algo que eu esperava que acontecesse ou que acontecesse de uma determinada forma e não aconteceu. Ou não aconteceu total ou não aconteceu da forma que eu queria. Sim. Preciso comentar sobre relacionamento? Vamos falar sobre relacionamento. É um dorama que você vai trazer como exemplo? Eu tô me sentindo atacada nesse podcast. Não, é quando a pessoa está no relacionamento, as coisas estão na cabeça dela, só que ela não fala. Aí ela quer que a pessoa adivinhe o que ela quer. Vamos pegar o Dia dos Namorados, que vai acontecer. Por favor, Vamos pegar. traga essa data tão relevante. Eu quero um exemplo, eu quero ganhar alguma coisa, só que tá na minha cabeça, na minha vontade. E aí vem a pessoa que eu estou me relacionando me dá outra coisa. Aí você fica lá chateado com aquela cara nervosa, que dá pra ver de longe. "Ah, mas não é isso que eu queria". "Ah, você falou que você queria?". "Ah, mas eu dei pistas". "Eu sou obrigada a seguir a pista?". O óbvio precisa ser dito, O galera. óbvio precisa ser dito. Gente, ou outro ponto, tô chateada. Aí, olha pra vou pegar meu namorado de exemplo. Olha pra cara dele e fica assim esperando uma reação. Mas ele sabe o que ele fez? Não. Ele sabe que aquele comportamento que ele sempre teve na vida me incomoda? Não. Então, assim, aí fica um relacionamento frustrado, um relacionamento cheio de expectativas que não são supridas, até porque eu não falo, eu não me expresso. E se você tem dificuldade de se expressar, você também tem que dizer que você tem dificuldade de se expressar, que a outra pessoa não vai saber disso. Então, por isso que eu falei de relacionamento, porque isso acontece muito. Muito. A dificuldade de comunicação é muito grande e gera as frustrações, e gera: "Ai, eu esperava. Ai, eu queria. Ai". Ah, se você não falou, não tem como a pessoa adivinhar. Nós não somos, assim, um livro aberto que nem as pessoas dizem, assim. Não, nem tudo dá para interpretar. Não dá. Pronto, falei. Desabafou? Sim, E acho que a frustração ela entra muito nas expectativas, né. E trazendo ali para algo que é do ser humano, não tem como a gente viver com zero expectativas. Não dá. sim, A gente sim, cria expectativa a todo tempo. A gente precisa só dosar. sim. Podcast, a gente tem expectativa que dê certo, que vocês entendam o que estamos dizendo, mesmo mudando de assunto e voltando ao mesmo tempo. Mas nós queremos essa expectativa, trazer, buscar, levar com a maior quantidade de informação possível para as pessoas. Temos. Só que Sim, assim, pode ser que não bata a nossa meta, vamos ver, de audiência, vamos por assim, de visualizações. Tá, mas o que a gente faz com isso? A gente vai ficar vivendo o tempo todo? Então tem que melhorar. sim, Eu tenho que mudar de estratégia. Se esse é o objetivo e faz sentido ter motivação e ter etapas. Então, exatamente. tem Então a que ideia é que a mudar. gente tenha, essas expectativas de forma mais realista. Né, o Sim, que dá para ser alcançado. Então, algumas coisas que eu trouxe para falar com vocês de técnicas de lidar, vamos dizer assim. Então você primeira coisa, você precisa verificar o contexto, vamos analisar ele. Quais as evidências que você tem que essa situação, ou a forma que você imaginou que deveria ser, ela tem chances de ser daquela forma, de acontecer, de dar certo. Então, pegando o exemplo do namorado que a Rô trouxe. Tá, então assim, eu tenho a expectativa que o meu namorado me dê X presente. Coitado, meu namorado imaginário. Tá bom, pensando em evidências, qual que é, sabe, pensando ali em probabilidade, como que eu sei, pensando aliás, como que essa pessoa sabe que eu quero esse presente? Eu falei em algum momento? Eu trouxe isso em alguma conversa? O que que eu tenho de evidências que ele sabe que esse presente primeiro existe, porque sim, às vezes a gente quer coisas que é do nosso mundo feminino e ele não sabe, e sim. que ele sabe que é exatamente isso que eu quero. Pô, eu não vou falar porque o Paulo sabe mais coisa Paulo é a exceção. do que eu, né? Ele tem uma noção a mais.
Mas é isso, e assim, a pessoa não sabe tudo. Eu vejo muito às vezes relacionamento que começa, a pessoa cria uma expectativa gigantesca e fora assim, que às vezes as pessoas criam, a paixão, vamos pegar logo no comecinho, tudo é lindo quando Sim. começa um relacionamento. Nossa, é maravilhoso, todas as falas, a gente se sente super bem, se sente acolhida, aí começa as vivências, aí começa as frustrações, mas ainda a pessoa tá ligada lá no começo, onde todo mundo, sem exceção, todo mundo é super legal, é super fofo, ninguém tem defeito. E quando tem defeito já coloca uma solução É. básica, porque nós estamos querendo trazer aquela pessoa, a gente tem o objetivo de estar com essa pessoa, então o que que nós vamos fazer? Comprar, estabelecer o que essa pessoa quer. Quando temos, não podemos continuar, com o pensamento fixo lá na paixão, ou lá na imaginação, nós temos que trazer para a realidade. Todo relacionamento tem conflito, toda empresa tem conflito, toda amizade tem conflito. E aí, o que você vai fazer com isso? Isso. Pronto. Tô falando muito hoje. Desabafou também? Esse assunto é muito legal. Bom, então como que a gente agora ok, peguei o contexto, analisei ele, eu vi que as possibilidades não são das melhores. Então aí eu já preciso analisar que, assim, não vai acontecer. Se eu já estou vendo que as evidências não levam a isso, eu já preciso entender que aquilo não vai acontecer. Então eu preciso me movimentar para modificar aquilo. Então eu preciso, por exemplo, pegando um exemplo ainda do namorado, eu preciso contar para alguém, né? "Olha, namorado, eu quero isso. Olha, eu gostaria muito daquilo". Você precisa se movimentar dentro desse contexto também. Até porque, que nem a gente falou, a pessoa não tá na nossa cabeça, ela não vai vou falar até dos clientes quando eu trabalhava lá. O que acontecia? Às vezes eu falo assim: "Poxa, as pessoas não fazem o que eu quero". Lógico que não, né, as pessoas não estão na minha cabeça pra saber. Elas sabem, né? Elas Por sabem. aí. Tinha dia que eu não queria trabalhar. Elas era o dia que parecia que vinha mais e-mail. Eu falo assim: "Tá vendo, as pessoas não fazem, não seguem o meu plano que tá na minha cabeça". Tem como. E não vão nem seguir, inclusive. A gente tem que saber, é realidade, gente, não É vai. verdade, é verdade. Tem. E aí a gente tem então essa opção de analisar o cenário e ver que já tudo que eu tô vendo de evidências já não vai me levar para o resultado final, então eu preciso tentar modificar isso, então Hum, correr atrás, mudar o contexto, me inserir ali de compartilhar o que eu tô pensando. E sim. tem o outro lado onde eu verifico as possibilidades e as possibilidades são positivas. Então o que que eu faço? Eu sigo firme ali nessa expectativa, eu sigo firme nesse plano. E aí pode ser que não dê certo. E aí? Existe, mesmo assim, mesmo com tudo ali bonitinho, dizendo: "Olha, tá tudo certo", pode dar errado, pode não sair da forma que eu imaginei. E como que a gente lida com essa frustração agora? Eu não sei se é um exemplo bom, Hum, mas é aquelas pessoas que fazem a faculdade, vê que tá dando certo e passa semestre, aí a hora de estagiar fala assim: "Não é isso que eu queria". Que aí realmente você vê a realidade. Você cons é, você quer viver com isso? Eu acho muito corajoso quem fala assim, que para, independente de qual semestre for, eu falei do estágio, porque o estágio você começa a ter uma vivência muito maior sim, sim, vai do pra que a prática faculdade. mesmo. Porque, eu até falo para os meus pacientes, eu falo assim: na faculdade de psicologia, todo caso fecha, até você chegar no estágio". Que aí você fala assim: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?", né. Tem alguns momentos eu falei: "O "Que que eu tô fazendo aqui?". Mas vamos lá, é isso que você quer, você vai, né. Fez alguma coisa com sentido, então segue. Mas eu acho muito corajoso quem para. Fala assim: "Não é isso que eu Sim, quero", independente de qual semestre que tá. é E vai isso. pra outra coisa, segue e começa tudo de novo, acho muito legal, assim. Pra mim é muito corajoso. E é corajoso, é isso. E as Porque pessoas julgam. julgam, mas é aquilo, você é a forma como você vai encarar o que você tá passando, é a forma como você vai lidar com aquilo. Sim. Você pode lidar de uma forma mais disfuncional,
Então assim, poxa, não era isso, ai meu Deus do céu, não era isso, ai meu Deus, por que que eu não escolhi outra coisa? Nossa, eu devia ter feito aquilo, nossa, agora eu investi um dinheiro que eu não vou conseguir correr atrás, nossa, mas isso acontece comigo. Entrar naquele modo de assim, eu vou ficar remoendo, eu não vou aceitar, eu vou ficar me lastimando, eu vou ficar choramingando, me lamentando. É uma forma disfuncional de você lidar. E a É, forma funcional é você ok, você vai ter que aceitar o contexto que você está inserido, você o que sofre, aconteceu, sofre, tá porque não vai tudo bem, tirar. você vai perder de alguma forma, mas assim, é entender que aquilo ali já aconteceu, não tem mais como você reverter. Então o que você pode fazer? O que que eu posso levar, eh, de aprendizagem dessa faculdade, já que eu não vou usar ela como profissional? Pegando esse exemplo. Ou por exemplo, assim, ok, aconteceu da forma que eu não queria, mas dá para resolver? Eu consigo usar isso, por exemplo, para, sei lá, vamos pegar o exemplo da faculdade mesmo. Eu pensei em uma outra faculdade, eu consigo então pegar o que eu já fiz e eliminar matérias? Ou eu consigo agregar esse conteúdo dentro de uma outra profissão que eu já tenho já talvez mais Sim. afinidade? Buscar soluções. E aí e não nunca que nem eu falei, a gente falou assim: "Vai sofrer", Vai, nunca pense que uma decisão vai ser fácil. Você pode tomar a exatamente. decisão e sentir alívio depois, ou sim frustração, mas nenhuma decisão é fácil. Então, assim, não existe, é você tomar uma decisão e não sentir nada. Isso. Você vai sentir que perdeu, porque para você tomar uma decisão, você vai ter que perder alguma coisa. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Não dá para fazer psicologia, e aí, mas a psicologia tem tantos estágios, e querer colocar outra coisa totalmente diferente, e não você percebe que não está conseguindo conciliar os 2, você vai ter que perder alguma coisa. Alguma coisa vai ter que ser deixada. Tem que ter consequência, todo comportamento tem que ter consequência. Sim. E gera emoção. Não pense que tudo vai ser Isso, feliz, nunca não pense que tudo vai ser tranquilo. sim. Ah, porque a gente ainda coloca as coisas como um arco-íris, né. Todo mundo É, acha que vai ser lindo, maravilhoso, não é. não vai. E lidar com a frustração não é não sentir ela, não é não ficar chateado, não é não ficar triste. São emoções que você vai precisar passar por elas, faz parte do que aconteceu. Lidar com a frustração é a forma como literalmente você vai agir. Sim, Você vai pegar o que aconteceu e você vai ficar remoendo, se lastimando, lamentando, ou você vai pegar aquilo, vai sentir como qualquer pessoa sentiria aquilo, mas você vai buscar uma solução, vai tentar resolver o que já aconteceu, vai tentar ver uma forma de usar aquilo ali como algo que pode te agregar de uma outra forma, e vai, ok, aconteceu, não dá para voltar, e agora? Como que eu sigo daqui para frente? não. Buscar um novo trajeto. É pensar, tá, tô sim tomei uma decisão, estou sentindo tal coisa, que nem raiva, tristeza, né. Tá, mas agora o que eu faço com isso? Porque alguma coisa precisa ser feita. Só Sim, sentir não dá. Não, tanto que vamos pegar quem tem depressão. Sente muita tristeza, não consegue fazer as coisas, porque tem um desânimo muito grande, é um sofrimento muito grande. A gente entende, mas aí tem que buscar uma terapia, tem que buscar se caso precisar usar a medicação, utilizar a medicação para que consiga voltar para a sua rotina. Vai ser sim. fácil? Não. Não, A gente vai eliminar a depressão com a medicação? Não. vai melhorar os sintomas. Pode amenizar, né, até amenizar. É, Porque nos primeiros dias você vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa, ou vai para faculdade, ou vai para escola. E se você ainda não vai se sentir motivada, não vai ter essa motivação muito grande. Então vocês vão sentir. É uma decisão. é porque às vezes o que normalmente a gente busca é não sentir aquilo que é desagradável. Sim. Só que isso faz parte da vida. A gente muitas vezes escuta assim: "Ah, eu não queria me sentir triste, eu não quero sentir raiva". Como nós falamos, toda emoção tem uma função. Então, para que você sinta alguma coisa, tem que entender a função daquela situação, daquela emoção.
E Ai, aí vão sim tomar assistir, decisões. gente, Divertidamente, dia 20. Eu devia ganhar por tanta divulgação que eu faço nas sessões. Dia Depois você 20 no fala do cinema. dorama. Ah, mas Depois você fala dos Divertidamente é doramas. maravilhoso, Doraminha também é. mas, Divertidamente fala das emoções. Doraminha acaba com as A gente não consegue fazer uma frase sem falar alguma coisa fora, né. Não, gente, dorama é muito legal. Não, não, é legal, gente. Não é só isso, tô brincando, porque realmente, eh, eu vi um recorte em um outro podcast rapidinho, e fala, assim, que esses doramas porque tá mexendo muito com a mulherada. Novamente, vamos pegar da expectativa. Eles colocam uma forma de amor que hoje nós não temos. Muitas pessoas não têm. Então elas colocam essas expectativas, né, que: "Não, mas vai ser dessa forma". Não é bem assim, eu tô brincando de acabar, porque assim, ai, gente, é fofo. E eu nunca fui do romance, né, eu acho fofo. Vamos prosseguir, porque agora senão eu vou ficar falando sobre isso. Tá bom, tudo bem. Então, é isso que a gente queria trazer um pouquinho para vocês hoje, tanto de objetivos, para que vocês consigam, de fato, ter uma meta, ter um objetivo e tirar aquilo do imaginário, conseguir trazer para a realidade, para o dia a dia. E da frustração, ficar triste, ficar chateado, vai acontecer, não dá para pular nessa parte, é como você vai lidar a partir dali. Uma das coisas do objetivo que a gente pode colocar, assim, é começar esse autoconhecimento, saber que você tem emoções, e Sim, ter esses enfrentamentos. Mas nunca a gente pode esquecer que vai acontecer alguma coisa, independente da consequência que você tem ou decisão, tá. O objetivo é atrelado à decisão, você precisa tomar, certo? certo. Terminamos por hoje, Juliana. Terminamos por hoje, Rosane? Hum. Olha, hoje tá 56 minutos falando. Tá Onde vendo? nós vamos parar? Será que a gente tem que começar a trazer o quê? Pessoas. Já pensou que legal? Olha o objetivo. Vamos pensar sobre isso, vamos colocar isso como um tópico na nossa pautinha aqui, quem sabe? Sim. Gente, não esquece de seguir o nosso Instagram, fazer Segue. parte das nossas caixinhas que nós estamos que é nosso, porque assim, a Juliana tá respondendo ultimamente, que eu estou assim. Nós estamos lá, sempre respondendo, fazendo vários vídeos aí com, diversos transtornos. Então, nós só colocamos lá, ultimamente a gente nem tá fazendo tanta caixinha para perguntar, né, tanto que o último foi da tricotilomania, que é sobre o arrancar os cabelos. Ju fez já de emagrecimento, e tem uns outros lá também que não lembro, que a gente fez alguns, Tem né. de ansiedade, tem bipolar, tem bastante Isso. conteúdo, gente. Sim, tem bastante. Nós entramos no TikTok, mais ou menos, tá indo. É que o foco é mais o Instagram, É, mas tá indo também. Então pode entrar em contato, mandar mensagem pra gente e teremos novamente a votação de qual será o próximo tema. Então votem, não mande mensagem pra mim falando que não gostou do tema. não adianta Então, depois ir brigar com a gente, vocês que votaram. pois é, realmente. Aí fica lá, vota. Tem muito. É o que tem pra hoje, olha a frustração, certo? É, Então, gente, certíssimo. muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Espero que gente. gostem. Tá, Depois também comentem, né, aqui pra gente saber se vocês gostaram, se vocês estão aplicando isso, é super importante pra gente também. bom. Obrigada e até Um o beijo. próximo. Tchau.